Bom dia, amigos, e bem-vindos sempre a este Marketing Now. Os assuntos e temas mais relevantes e essenciais da atualidade para todos os que adotam o marketing, como nós do Madia Mundo Marketing adotamos nos negócios e na vida. A segunda religião de todos nós aqui na Terra, nossa crença e comportamento. Marketing, segundo Peter Drucker, a ideologia da administração moderna. Jamais nos esquecendo e praticando sempre, permanentemente, por onde tudo começa, os dois sacramentos da administração moderna. O do ponto de partida e o do porto de chegada. O do marketing, partida e caminho, e o do branding, destino e chegada. Marketing, put yourself in someone's shoes, empatia. E branding, walk the talk, consistência. Coloque-se permanentemente no lugar das outras pessoas e as respeite, marketing. E seja e faça o que você diz que é e que vai fazer, branding. Em assim sendo, tudo fluirá naturalmente, numa jornada tranquila, segura, consistente e vencedora pela vida. Nosso primeiro comentário de hoje é Asas 2154 pergunta: sobrará algum talento das antigas? Não obstante os números seguirem positivos e consistentes, com uma pequena queda no primeiro trimestre deste ano, de tempos em tempos, alguns dos principais profissionais e parceiros da Asas 2154 lembram fusão da Arezzo com o Grupo Soma? Alguns desses profissionais principais vão ficando pelo caminho. Renunciam, abandonam o barco. Mesmo com um bom balanço em 2025, lucro de 770 milhões, 30,5% maior que 2024, as notícias de perda de talentos e profissionais de qualidade incomodam e muito os acionistas. Nos últimos meses deixaram a empresa o Rui Kameyama, que liderava a unidade de Fashion e Lifestyle no mês de abril de 2026, Rafael Sacchetti, ex-CFO, em março, e saídas mais comentadas e sentidas, como as dele, Rony Mesler, e sócios, assim como outras lideranças, como o Paulo Kuglenski, a Luciana Vodsky e o Thiago Hering. A saída mais recente, a do Kameyana, resultou numa perda no valor das ações no dia imediatamente seguinte de 10% ao comunicado ao mercado. Essas saídas ou desistências têm como razão maior a dificuldade imensa de se construir uma nova cultura, o relacionamento difícil entre as duas lideranças, as duas cabeças do grupo, o Alexandre Birman e o Roberto Jutaí, que de tempos em tempos cortam relações, discordâncias sensíveis na definição e gestão de prioridades, o que alimentou e alimenta ainda de forma recorrente a possibilidade até de desfazimento da fusão das empresas, e isso foi muito forte no correr do ano passado. Uma das grandes perdas e referência no território da moda foi a saída dele, Rony Mesler, reserva, que no dia seguinte ao término do seu contrato, pulou fora. A nova empresa deixou de fazer sentido para ele. Segundo comentário de hoje, as melhores sobremesas do Brasil. Deu bom bocado na primeira colocação. Segundo a Taste Atlas, organização sem fins lucrativos, que foi fundada pelo jornalista e empreendedor croata, o Matua Babic, e que tem o objetivo de estabelecer um ranking para culinária em todo o mundo, o Bom Bocado é a sobremesa brasileira mais apreciada no ranking global, ocupando a segunda posição e concorrendo com as sobremesas de todos os demais países. Aqui, especificamente no Brasil, o Bom Bocado ocupa a primeiríssima posição, seguido pela ordem pelo segundo pavê, terceiro mousse de maracujá, quarto pudim de leite condensado, 5 quindim, 6 doce de leite, sétimo brigadeiro, oitavo curau de milho, nono bolo de rolo e na 10ª posição, açaí na tigela. E terceiro comentário de hoje, não ao artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. Numa decisão histórica, o TRF1 entendeu que sim, a marca 4E20 é passível de registro, dando provimento ao pedido de uma tabacaria da cidade de Brasília. A história começa lá atrás, na San Rafael High School, Califórnia, ano 1971. 5 estudantes amigos que se denominavam e eram conhecidos como The Valdos, Valdos com W, encontravam-se todos os dias, às 4h20 da tarde, para procurar uma plantação de caminho
abandonada perto da estação de Point Reyes. Tratavam essa espécie de peregrinação como 4:20 Luís. Luís porque encontravam-se. O ponto de encontro era a estátua de Louis Pasteur, e onde consumiam o produto da procura. Isso mesmo, maconha. Essa história foi disseminada pela banda Grateful Dead, e o resto, como se diz, é história. O INPI havia negado a registrar a marca, alegando que o naming atentava contra a moral e os bons costumes, induzindo ao vício. Já o TRF disse não, justificando, aspas, a expressão por si só não justifica a negativa. E, além disso, existe uma tendência recente de flexibilizar e reler tudo que diga respeito ao universo da cannabis, como atestam os últimos deferimentos da própria Anvisa. Novos tempos, novos costumes, novos entendimentos e, por decorrência, novas decisões. E nossa 3Ms e 2Ws de hoje, Mandiamo do Martin, Words of Wisdom, Palavras de Sabedoria, é de autoria dele, Maquiavel, que dizia: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Vou repetir. O primeiro método para se estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Bom dia, independentemente das alegrias e das dores, destes tempos malucos, alucinados, que provocam escorregões, tropeços e tombos, né? Tempos alucinados e malucos de tsunami tecnológico, de pandemia e de inteligência artificial. Levante-se, recomponha-se, olhe em direção à luz e sorria sempre. Bom dia e até amanhã.